Está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil. E dou as boas-vindas a você, que vem nos acompanhando nessa aventura do conhecimento, que é a terceira temporada desse podcast. O futuro tem tido vários nomes. Aqui, aliás, são vários futuros, né, André? E hoje o futuro atende pelo nome de China. É isso aí? Exatamente isso. E esse futuro não deveria mais ser surpresa para ninguém, mas ainda tem pegado muita gente de surpresa. Por exemplo, acaba de ser anunciada aí essa parceria Magalu-AliExpress, AliExpress, uma importante empresa chinesa, e um monte de gente pega de surpresa. Não está vendo todo esse dinamismo, não estou dizendo que a gente sabia, mas, né, não é uma surpresa que tudo isso esteja acontecendo. Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT ESEMAR no Brasil, e a China não só virou a chave geopolítica do mundo de novo para duas forças, né? Antes estavam os Estados Unidos nadando de braçada, agora Estados Unidos e China estão aí nessa dividindo esse poder aí, como abraçou o conceito de globalização e abraçou a inovação em tecnologia em modelos de negócio, de um jeito que em várias áreas os Estados Unidos parecem estar ficando um pouquinho para trás, não é isso? É isso aí, Dri. E, bom, ainda bem que a gente tem no Conselho Editorial da MIT Sloan Management do Brasil não só vários conselheiros olhando o tempo todo, né, para a China, como um conselheiro em especial que está vivendo realmente o que acontece lá, que para a gente, obviamente, é um privilégio, né? Então, inclusive, ele tem razão para representar a área educacional do Alibaba Group no Brasil, o Alibaba do Jack Ma, que inclusive dá título a este podcast. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, meu caro Win, que é um profissional, empreendedor do futuro do trabalho, que atua em várias frentes, das quais falaremos mais aqui. Tudo bem? Seja bem... Tudo bem, Douglas? Obrigado pelo convite. Olá, Adriana. Olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bem-vindo, Inché. Pronunciei certo, né? E acabei de descobrir, vou falar para os nossos telespectadores aqui, que acabei de descobrir que Xé é um nome muito mais bonito do que eu já achava, que quer dizer obrigado, tem um sentimento de gratidão nele, tem uma história aí com o imperador chinês, um dia o In conta aqui para a gente. Muito feliz de você estar aqui e de fazer parte do nosso conselho, In. Obrigada. E aí eu já começo falando o seguinte, como você é descendente chinês, muita gente pode achar que os seus negócios sempre foram ligados à China de alguma forma. Mas a história não é bem essa. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Já vou perguntar se você é parente do Tony Xie das Apos. Não sei. Dri, eu brinco dizendo o seguinte, se eu tivesse começado a trabalhar com China desde o meu início da carreira profissional, talvez eu tivesse feito mais dinheiro do que eu fiz ao longo do tempo. Principalmente porque uma boa parte dos grandes negócios feitos entre Brasil e China sempre foram ligados a commodity, exportação de minérios, de commodities agrícolas, enfim, de grandes projetos, né? Mas, enfim, minha carreira sempre foi ligada ao mercado de tecnologia. Eu sou formado em administração de empresas, mas sempre trabalhei em tecnologia e principalmente comércio eletrônico. E essa relação com o comércio eletrônico tem um pouco também a ver com a própria origem familiar. Eu brinco dizendo que há muitas gerações da minha família, lá na China, a gente já era comerciante, né? E, de fato, tinha parte da minha família eram pescadores, mas em algum momento você precisa vender o peixe que você pescou, né? E aí, quando eu comecei a ter contato com a internet, foi bem no início da internet comercial no Brasil, lá na década de 90, eu estava na faculdade, e eu sempre olhava a tecnologia tentando entender como aplicar, como ser acessível para o usuário, principalmente o usuário leigo, e também entender como ganhar dinheiro nisso, né? Eu tenho dois primos que são formados em ciência da computação, brincava com eles dizendo, vocês desenvolvem e eu vendo, né? Esse é o nosso combinado familiar. E, infelizmente, um deles não era o Tony Xie, né? Até faleceu alguns anos atrás, mas ele também seguiu nessa carreira de comércio eletrônico, enfim. Ele lá nos Estados Unidos, eu aqui na América do Sul, mas, enfim. Então, minha carreira sempre foi ligada à internet e tecnologia. Comecei já há bastante tempo no startup de submarino, né, no final da década de 90, então, bem nos primórdios do mercado de tecnologia. Eu lembro que quando eu estava fazendo essa migração, estava saindo da faculdade, trabalhava numa consultoria de gestão internacional, falava para os meus pais, olha, eu vou trabalhar com esse negócio de internet e tecnologia.
E cada vez que eu começo um projeto novo, é sempre uma discussão, né? Vai vingar ou não vai vingar? Isso marcou sempre muito a minha carreira de tentar encontrar modelos, não só conseguir construir um negócio, que é o que a minha família sempre fez, além de ser comerciante, ser muita veia empreendedora, sempre encontrar modelos que fossem sustentáveis, que pudessem replicar para o próximo negócio, né? Uma coisa é, poxa, construir um negócio, ganhei dinheiro, ótimo, mas e o próximo? Eu vou conseguir reproduzir, ou foi um golpe de sorte, ou um momento de mercado, enfim, não importa. Então, para mim, sempre foi isso, e essa ligação com o mercado chinês também tem um pouco a ver com isso, de encontrar modelos escaláveis, né? Então, desenvolvendo negócios de comércio eletrônico no Brasil, sempre com essa briga de tentar atingir a lucratividade. Depois, na década de 2010, eu montei meu próprio negócio também, com dinheiro de capital de risco. Foi talvez o início dessa fase atual que a gente está vivendo, né? Desde 2010, 2011, vários dos unicórnios, as empresas que fizeram IPO nos últimos anos surgiram nessa época, e eu também criei um e-commerce de produtos de bebês, mas assim, eu tentava olhar e falar, puxa, isso aqui vai dar dinheiro? Ou a gente só está pedalando no dinheiro do investidor? Ou a gente só está pensando depois em vender? E essa é uma discussão que eu tinha, até por essa relação familiar empresarial, né? Meus pais sempre discutiam isso aqui, vai dar dinheiro ou você só está fazendo fumaça? Qual que é a real, né? E aí isso me levou a acompanhar muito de perto o mercado chinês de tecnologia. Obviamente tem uma vantagem competitiva de ler e falar chinês, então na época eu tinha acesso ao conteúdo da China. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo de muito diferente lá, estão fazendo alguma coisa que não é igual no Ocidente. E aí, em 2013, 2014, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com empresas chinesas de tecnologia. Primeiro momento foi como executivo da Xiaomi, aquela empresa de smartphone, na entrada da empresa no Brasil. E desde então, trabalho com empresas, principalmente de tecnologia, ajudando a fazer essa ponte Brasil-China, né? Eu digo sempre que é uma missão de vida, né? Não é só um negócio, né? Então, tem muitas vezes que aparecem oportunidades ou aparecem situações de a gente pedindo ajuda. Eu falei, não vou cobrar nada, mas eu quero que essa relação seja fortalecida. Então, basicamente, minha carreira, de uma forma resumida, é isso. Então, sempre com tecnologia e nos últimos 10 anos, na verdade, ligado, construindo essa ponte e acelerando os negócios Brasil e China. Muito bom. Como muitos analistas têm registrado, né, recentemente, a gente está vendo todo esse xadrez geopolítico se formando a respeito dessas forças de poder, né, como a Adri já mencionou. O próprio governo americano está fazendo uma força danada para reduzir a força da China, em especial, trazendo aqui como ilustração um episódio com o TikTok, né? Recentemente também teve um caso mais antigo em relação a Hawaii, em relação ao 5G. Acho que são só 2 exemplos para a gente ilustrar aqui essa fala. E do outro lado também a gente tem a China buscando fortalecer o BRICS, do qual o Brasil faz parte, e seu compromisso também com a globalização. Então, queria te ouvir como que você avalia esse xadrez global hoje. Douglas, acho que esse é um momento na relação. Você já teve momentos, alguns, talvez 5 a 10 anos atrás, onde a relação Estados Unidos e China teve períodos de pico de otimismo, de uma relação incrível entre os dois países, e a gente está vivendo isso. Então, eu tento olhar o momento que a gente está vivendo como uma parte da história. Daqui a alguns anos, talvez, por alguma circunstância diferente, a gente pode estar vivendo situações diferentes. Mas, de qualquer forma, acho que tem alguns pontos importantes, Douglas. O próprio momento da economia e desse protagonismo americano já vem se enfraquecendo ao longo dos anos, não só por causa da China, mas o multilateralismo global, muitos outros países aparecendo, a Índia também tentando ganhar espaço, o próprio Brasil, como se mencionou, dentro do contexto do BRICS, fortalecendo. E tem outros países que talvez a gente nem olhe com tanta atenção no Sudeste Asiático. A gente tem uma Indonésia com mais de 250 milhões de pessoas e uma força incrível, o maior país com a maior população muçulmana do mundo, e vários outros contextos que agora se espalham, e agora, talvez pela própria natureza da internet, a gente olhe com mais atenção. Talvez isso sempre esteve presente, mas a comunicação instantânea que a gente vive agora nos possibilita e potencializa tudo isso. Essa sensação que eu tenho. Então, de qualquer forma, sim, você tem esse multilateralismo, forças regionais emergindo, Estados Unidos se enfraquecendo, e a própria China, com um crescimento econômico nos últimos 10, 15 anos, também tentando ganhar espaço. E um ponto importante também, não só
ascendendo economicamente também, Douglas, mas principalmente porque tem um presidente que também quer ganhar destaque internacional. Então, a China já é uma força, já existe aquela frase lá do Napoleão, ou enfim, não sei quem de fato disse, o dia que a China acordar, o mundo vai tremer. E, de fato, isso está acontecendo e a gente está vivendo isso. Só que a China nunca teve destaque internacional, ou nunca quis tomar a sua posição de relevância. Sempre nas votações internacionais, na ONU ou qualquer disputa internacional, votando uma posição isenta, mas agora cada vez mais tomando a sua posição e o seu protagonismo. Então, acho que esse momento é diferente. Então, para os próximos anos, isso vai ser a grande marca nessa relação global do Brasil. Perfeito. Eu acho curioso que eu já vejo esse pensamento de longo prazo que é tão característico da China nas falas do Yin. Quando ele fala que ele foi empreendendo, ele sempre pensava que um negócio podia reverter para um próximo negócio, né? Já é um pensamento de longo prazo. E agora, ao avaliar essa questão geopolítica, estou vendo isso como um momento, é outro pensamento de longo prazo, né? É legal porque a gente sempre corre para o pensamento de curto prazo, então é muito bacana prestar atenção nisso. Bom, eu estou vindo hoje de um evento lá com a Huawei e enfim, vários brasileiros lá tentando entender, empresários brasileiros tentando entender como o apito toca, né? Para onde que o vento sopra. E conheço vários brasileiros esperando pelos carros da Xiaomi, né? Os Mi, né? Que vem por aí, não querem Tesla, querem Mi. Então, eu estou já entendendo como a China está impactando, de alguma maneira, os brasileiros. Mas eu queria te perguntar como é que você avalia, com toda essa tua experiência, e aí você tem empresa que faz imersão na China, a China Innovation, né? Eu botei um I a mais aí. E, você participa do Fórum Ásia Tech, né? Enfim, você tem uma série de ações aí para acompanhar isso. Eu queria que você me contasse um pouco como é que os brasileiros estão vendo a China hoje, que é diferente de quando você começou a mexer com a China lá atrás, e como a China vê o Brasil. Eu queria entender essas duas coisas. Ótimo. Eu acho que assim, eu posso até usar a minha própria história como pano de fundo nisso. Então, assim, eu não costumo falar muito publicamente, mas de fato, quando eu era criança, lá na década de 80, lá no século passado, a gente vivia uma China pobre, com uma posição global muito enfraquecida, marcada pelo comunismo, marcada por vários pontos negativos e ainda ascendendo na posição de fábrica do mundo. Então, na década de 80, ainda não era aquela China. Quando a gente falava de produtos naquela época, a gente falava produtos made in Japan, made in Taiwan, Coreia, quando foi naquele período, década de 80, início da década de 90, com os tigres asiáticos. Então, de fato, a China se acendeu como indústria do mundo, fábrica do mundo, na década de 90, acho que dá para dizer assim. E nesse período, e aí começou a mudar, mas de qualquer forma a imagem ainda era de uma indústria, era um país pobre, que adicionou a camada de fábrica e uma camada de imitar e copiar produtos internacionais. Então, ao longo dos 20 anos, 30 anos atrás, a gente teve uma situação de uma China com um posicionamento global. E aí, nesses últimos 10 anos, talvez a gente possa dizer que, de fato, a China começa a ter uma cara diferente. E o que eu costumo dizer, e as pessoas que vão para a China começam a perceber isso, não é só a inovação, não é só trazer coisas novas, mas é a escala que a China dá para isso. Então, uma coisa é a gente falar, puxa, um país com, sei lá, 5 milhões de habitantes, como talvez o Uruguai tenha, países com 10 milhões, 15, 20 milhões, você inovar, você ter uma população rica é uma coisa. O impacto, obviamente, interno é gigantesco, mas o impacto global talvez seja limitado. Mas quando você está falando de um país com 1,4 bilhão de pessoas, qualquer ação que esse país tome ou essa população tome é um impacto global. E isso que diferencia, talvez, o que a China vem vivendo. Então, quando a China e o governo chinês, né, não a China, eu acho que isso é sempre bom diferenciar, né, porque muitas vezes a gente fala China, se refere à população, se refere à civilização como uma coisa só, mas muitas vezes são instâncias diferentes.
quando o governo chinês menciona que tirou da pobreza 500, 600, 700 milhões de pessoas, aliás, tirou da pobreza e acabou com a pobreza extrema, a gente está falando desse montante de pessoas, 300, 500 milhões de pessoas saindo da pobreza, saindo com condições de vida melhor, consumindo e principalmente desejando coisas melhores, elevando. Isso que mudou na China nos últimos 20 anos, a classe média ascendendo e querendo consumir cada vez mais. E esse é um dos grandes impactos e uma das grandes discussões. Então, quando a gente fala de brasileiros olhando isso, acho que a impressão sempre tem, puxa, é muito rápido, mas é muito rápido e grande. Então, não é um elefante se movendo, mas talvez, e eu não sei nem qual que é o parâmetro correto de um animal grande e rápido que possa existir. É isso que é a China. Então, pode atropelar e pode mover em uma velocidade que poucas organizações, vamos pensar de uma forma um pouco mais genérica, conseguem tomar. Então, acho que esse é o cenário atual. Você mencionou a Xiaomi. A Xiaomi talvez ela possa ser colocada como uma grande precursora de uma marca de consumo internacional, de tecnologia. Então, até então, de fato, a gente não ouvia muitas marcas que se posicionavam como inovadoras também. Talvez a Lenovo tinha computadores, mas também não eram os topo de linha, e também só conseguiu se alavancar depois que comprou a IBM, aquela divisão de notebook na época, né? Então, poucas marcas chinesas tinham esse posicionamento. E também, anteriormente, poucas empresas chinesas eram globais. Acho que esse é um ponto importante também. Os produtos chineses estavam espalhados pelo mundo, a gente comprava qualquer coisa, só que não tinha, as empresas não estavam presentes. Então, só meramente exportava, esperava que alguém comprasse e distribuísse pelo mundo. Então, acho que esse cenário muda bastante, o impacto é gigantesco para a gente no Brasil. Entender isso é importante cada vez mais, porque antes era meramente que a gente comprava os produtos e competiam com produtos de baixo preço e baixa qualidade. Agora a gente está falando de empresas de alta tecnologia, com componentes e principalmente, com modelos de negócios. Eu digo assim, sempre formas diferentes de ganhar dinheiro. Acho que isso é um fator importante e cada vez mais formas diferentes, e aqui a gente está no público da revista que é altamente qualificado, alta gestão, formas diferentes de administrar empresas. Estruturas de gestão de modelos diferentes que não existiam anteriormente e só existem graças à conectividade da tecnologia e da internet. Muito bom. Eu queria aprofundar nesse elemento que você trouxe aí na tua fala sobre qual é a importância hoje do Brasil para a China, em termos econômicos e geopolíticos. Se a gente deixou de ser os grandes fornecedores de commodities, ou ainda somos principalmente isso na visão dos chineses, e também o lado contrário, né, a importância da China para o Brasil. Douglas, a importância, você tem, do ponto de vista econômico, obviamente, grande fornecedor de matéria-prima, principalmente commodities agrícolas, commodities minerais, cada vez mais agora com baterias e veículos elétricos, o fornecimento de minério também começa a ganhar outra conotação, que antes era só mandar minério de aço, minério de ferro para produzir aço, e agora a gente tem outros minerais dentro dessa composição. E também a importância geopolítica. Acho que o Brasil, dentro do que muitas vezes a gente chama de sul global, ou outros agrupamentos que a gente queira fazer, é importante porque ele está no hemisfério ocidental, mas não tem necessariamente um alinhamento automático com os Estados Unidos ao longo do tempo. E dependendo de quem está no governo do Brasil, tem uma preferência, nunca é um alinhamento direto. Eu acho que isso é um fator que traz uma boa vontade do governo chinês ao longo do tempo. Então, não é uma relação belicosa ao longo do tempo, pelo contrário, muitos momentos são amistosos, por exemplo, agora, nesse governo atual. Então, a gente tem essa relação importante política, econômica, como você comentou, de exportação, e agora cada vez mais de destinos de tecnologia de alto valor agregado. E se a gente conseguir pegar, talvez, essa tendência, essa onda, uma parceria maior em tecnologia e desenvolvimento de inovações. Acho que esse é uma janela de oportunidade muito importante que a gente tem, e a gente tem que conseguir pegar
enfim, porque a gente está vivendo agora essa era, e alguns já falam que a era para algumas empresas, AI já está ficando para trás, já está olhando para frente, né? Mas a gente tem essa janela incrível que a gente pode aproveitar junto com empresas, entidades chinesas, enfim, se aliando a eles, ou fazendo parcerias, ou se associando de alguma forma. Então, tem alguns modelos importantes. Para os chineses, o Brasil está entre os principais fornecedores de commodities agrícolas, mas não é maior. Então, também eles conseguem movimentar no governo anterior, em determinados momentos que a gente teve a crise da relação com a China, eles simplesmente começaram a direcionar a importação para outros países. Então, também a gente não está numa posição tão privilegiada assim. Mas aí, como é que a gente pode... Porque a China já está presente aqui, as empresas têm. Tem China no setor de energia, né, nas utilities, no agronegócio, na mineração, há empreendedores chineses aqui, que você escreveu um artigo bárbaro para a gente, que inspirou o título desse episódio aqui. Você falava que o próximo Jack Ma pode surgir no Brasil, porque tem empreendedores atuando aqui. Então, eu queria entender, mesmo o Brasil, talvez não sendo tão importante, eu gostaria que você tivesse respondido, o Brasil está entre os top 5 para a China. Você não respondeu, eu já fiquei triste. Mas como é que a gente pode organizar ou entender melhor essa presença da China no Brasil? Tem algumas frentes, tem algumas áreas estratégicas, onde você acha que vai crescer, onde a gente tem falado muito das montadoras chinesas, né? Para onde que vai esse negócio? Acho assim, essa relação belicosa com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental e os aliados, de uma forma geral, tornam, sim, acho o Brasil importante estrategicamente. Então, assim, esse top 5. Top 5 depende do que a gente está classificando, né, nessa relação. Como relação importância geopolítica, sim. Talvez como volume de dinheiro não sejam os maiores, mas como a importância estratégica, eles podem até acabar direcionando e favorecendo a gente. Então, o que acontece? O Brasil é um dos países mais distantes da China. Então, para comprar nossas commodities, a logística custa muito caro. E não tem tanta disponibilidade de transporte como a gente gostaria, enfim. E ao longo dos últimos anos, os navios, os containers têm aumentado o custo absurdamente o custo, né? Então, assim, se a gente pensar bem, não é das relações mais favoráveis. A gente poderia ter parceiros mais próximos e vice-versa também. Eles têm acesso a outros. Só que a gente é um grande celeiro agrícola, grande celeiro de minério, então torna-se uma posição estratégica. Não, talvez ainda não tangibilizada em alguns momentos. Então, se a gente disser do ponto de vista estratégico, está talvez nos top 5. Em volume realizado, talvez não seja. Então, acho que essa seja a questão, Dri. Mas, sim, a gente não gosta também de viver sempre como país do futuro, que ainda não acontece, talvez nunca aconteça, né? Então, nessa relação, a gente tem muito a aproveitar, muito, assim, tanto em... E aí, acho que talvez a gente tenha aprender um pouco o playbook dele. Né? Você quer entrar no meu mercado, então também compartilhe algumas coisas, não só absorva ou só aproveite ou venha aqui ganhar dinheiro. Compartilhamento de tecnologia, para criar uma empresa, você teria que contratar uma X quantidade de pessoas, desenvolver, investir, enfim. Isso são vários os incentivos ou das obrigações que o mercado chinês impõe para alguns setores. Então, acho que isso é uma coisa que a gente poderia desenvolver, só que, infelizmente, o nosso poder de barganha é fraco para impor isso. Então, talvez se o nosso mercado fosse bem maior, a gente pudesse. De qualquer forma, são estratégias que a gente tem que avaliar ao longo do tempo. Dentro disso, e principalmente no mercado de internet, que é uma das que está se desenvolvendo mais, o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo. Se a gente pensar em números de usuários, em números absolutos de usuários, a gente está falando da própria China, Índia, Estados Unidos, Japão, e depois vem Indonésia e alguns outros países. O Brasil sempre está lá bem colocado. Ele acaba virando sempre mercado. Então, a gente acaba sendo absorvido agora, ao invés de ser tomado por empresas americanas e empresas europeias, tem muito espaço para as empresas chinesas. Mas as empresas chinesas têm tentado desenvolver alguma coisa diferente do ponto de vista de tropicalização. O
que acontece nesse aspecto? Uma coisa é quando a gente tem uma empresa como Google, como Facebook, empresas americanas, que conseguem entrar com uma certa facilidade pela proximidade cultural e, assim, não de idioma, mas cultural. São países ocidentais. Outra é uma empresa chinesa e uma empresa asiática que vem com produtos completamente diferentes. Eles precisam necessariamente se adaptar. Então, isso acho que abre mais portas e espaço para empresas internacionais, empresas chinesas com um sabor local maior do que uma empresa americana. Porque a empresa americana, necessariamente, a maior atuação aqui é comercial. Ele vai simplesmente tentar vender para o nosso mercado. As empresas chinesas, pela diferença do mercado, acabam tendo que desenvolver mais. E aí a gente está falando tanto de internet, quanto, como você comentou, de carros elétricos. Existe a necessidade de localização, tropicalização, até porque nossas estradas, nossas condições de trânsito são bem diferentes do que eles vivem lá. Então, algumas oportunidades existem, Dri. Então, eu diria assim, mercado digital, um deles. Vamos colocar assim, o mercado de energia limpa como um todo é super importante, e o Brasil tem um destaque gigantesco aqui, tanto consumo quanto tecnologia e capacidade de geração. Saúde é uma área muito forte. Nós somos um dos países onde, obviamente, tem a maior base de pessoas que se utilizam de serviços de saúde, etc. E, consequentemente, a gente tem a possibilidade de desenvolver muitas coisas. E dentro dos outros segmentos, comunicação, logística, telecomunicação de uma forma geral. Então, são alguns setores que a gente tem a possibilidade não só de se tornar grandes mercados, mas também de desenvolver tecnologias locais que podem eventualmente voltar para o mercado chinês. Eu vou dar só um exemplo tangível para vocês entenderem. O Kawaii, que é aquela rede social, a plataforma de vídeo / rede social. Tem mais de 1 bilhão de usuários globalmente, e o Brasil é o segundo maior mercado deles. São mais de 60 milhões de usuários. Eles estão tendo que desenvolver várias funcionalidades para o mercado brasileiro, porque é muito específico. Uma coisa é você lançar no Sudeste Asiático, que é muito parecido com a China. Outra é vir para o outro lado do mundo, onde o usuário é completamente diferente, mas eles têm muita oportunidade aqui. Então, eles estão desenvolvendo tecnologias e produtos muito específicos para o mercado brasileiro, coisa que não costuma acontecer com outras empresas ocidentais, por exemplo. E só para completar, os brasileiros estão conseguindo aprender com isso? Você acha que tem uma transferência de tecnologia aí? De know-how? Eu acho que eu diria que ela é gradual. Não é uma coisa que vai transferir e vai nos transformar. E eu acho que são pequenas pílulas que a gente vai absorver. E tem um outro ponto importante, Dri, que que eu comentei anteriormente, modelos de negócios. A gente tentar aprender a monetizar produtos, monetizar base de usuários, audiências, enfim, várias coisas de formas diferentes. No Ocidente, a gente tem um certo vício, talvez, modelo de publicidade, pelos próprios mercados publicitários serem muito maduros e desenvolvidos. No Ocidente, qualquer coisa que você desenvolve, que tem uma grande base de usuários, fatalmente você vai para um modelo de publicidade online. E o mercado chinês, o mercado publicitário, ele é muito mais recente, ele não tem, então não tem um legado. Acho que essa é uma das grandes vantagens, né? Então não tem um legado que você precisa se apoiar e não pode destruir. Então lá, Schumpeter, não pode destruir o que você já tem, você precisa manter o negócio e ao mesmo tempo que você tenta criar alguma coisa nova. Então, quando você está falando de mercados onde tem um legado muito grande, é sempre muito difícil desenvolver, né? Interessante, hein? Interessante. Eu vou mudar aqui o nosso tópico da conversa para um tema que eu já mencionou brevemente, que é a respeito do estilo de gestão. A gente acabou de publicar, inclusive, um artigo sobre o braço de logística da Alibaba na Review. Os assinantes exclusivos da MIT no Brasil tiveram acesso, que fala da agilidade, a moda chinesa, que tem muito a ver, né, com escala e tecnologia, um pouco que a gente está mencionando aqui. A economia da plataforma da China e ecossistema de negócio de maneira geral, na nossa visão, parece estar em outro estágio de maturidade muito diferente do estágio do Ocidente. Você que estudou administração de empresas e que faz viagem de imersão, consegue traçar o paralelo de características entre essas duas regiões e fazendo um deep dive no modelo de gestão chinesa? Assim, os modelos de ecossistema, eles
eles têm uma certa similaridade com o que a gente teve na década de 90, 80, no Japão, na Coreia, com aqueles grandes grupos empresariais. Então, os grandes grupos que fabricavam de uma caneta a foguete. Só que quando a gente pensa naqueles grupos japoneses e coreanos, eles eram principalmente grupos econômicos. Então, aparecia oportunidade, a empresa entrava, ou tinha algum recurso, ou tinha algum benefício do governo, que na Coreia viveu bastante isso, e no Japão pós-guerra também. Então, os grupos multissetoriais foram se formando de acordo com as oportunidades e com o crescimento da economia. Os grupos de ecossistema chineses, eles têm um viés de foco em redes sociais e principalmente foco no usuário. O que acontece? E o ecossistema caminha muito próximo ao modelo de super apps, então super aplicativos. Quando você começa a desenvolver tração, o usuário começa a ter mais fidelidade, ele vai voltar com mais frequência, você vai obtendo alta frequência de uso. E aí, a partir desse momento, você pode começar a oferecer outros serviços. E esse outros serviços que começa a ser o pulo do gato. Muitas vezes, eles são serviços adjacentes ao seu core business. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu faço delivery de comida para fazer delivery de supermercado. Obviamente, são duas categorias gigantescas, mas, no final das contas, guardam similaridade logística, operacional. Mas vamos imaginar uma empresa de delivery para fazer conteúdo, por exemplo. Conteúdos são coisas completamente diferentes, mas podem ter interesses estratégicos ou até formas de monetizar que são similares. Então, os ecossistemas chineses começaram a surgir assim. O do Alibaba, por exemplo, começou a surgir como um grande e-commerce, e o da Tencent surgiu como redes sociais e games, e eles começaram a colocar outros modelos. E aí, também, ele é calcado muito nessa relação com o usuário de single login. Então, cada vez que eu logo em um serviço diferente, eu estou usando o mesmo login e a empresa obtém mais informações de mim e a partir desse momento eu posso oferecer outros serviços e eu sempre retroalimento com informações e eu começo a ter tanto fidelidade quanto formas de monitorar e entender o comportamento do usuário e a preferência de cada um deles. Então, você tem a camada de login e depois eles acabaram entendendo também a importância da camada dos meios de pagamento, que normalmente são um grande atrito na experiência do usuário, né? Então, poxa, eu preciso que o cara me pague, preciso que ele coloque um cartão de crédito, enfim, cada vez que tem isso é um grande atrito. Só que quando eu torno o meio de pagamento parte da minha experiência do usuário única no ecossistema, é muito fácil, porque eu estou oferecendo um serviço A, depois um serviço B, eu não preciso que ele clique colocando o cartão de crédito novamente, porque o meio de pagamento já está lá. Então, são formas de ganhar fidelidade. Isso, então, Então, a gestão, de certa forma, dá para dizer que surgiu quase em paralelo a esse modelo, mas muito mais também para organizar o que estava sendo construído do ponto de vista de produto e relacionamento de usuário, enfim, do que estava sendo colocado no mercado. E as empresas também começaram a entender como se estruturar organizacionalmente para poder atender esses usuários. Como se comentou, Douglas, essa agilidade necessária. É muito comum a gente falar no Ocidente, nos squads, nos pequenos grupos, né? E isso é muito característico das empresas de tecnologia, principalmente de internet, software. E esse modelo tem sido aplicado nas empresas chinesas, mesmo nas tradicionais. Então, algumas delas de grande porte, como a Haier, como a GRI, que são grandes fabricantes, também começam a adotar modelos de células ou modelos quase de empreendimentos que lembram o modelo de gestão de empresas de tecnologia, que não é muito comum em empresas tradicionais, fabricantes de produto, principalmente B2B ou que seja B2C, mas que lidam com produtos físicos. Então, por isso que eu digo que esse modelo de gestão começa a surgir, primeiro, em paralelo à própria evolução do mercado de tecnologia e depois entendendo e aplicando modelos de gestão de projetos de tecnologia para a gestão de empresas propriamente dita. E ecossistema, sim, é um dos modelos que surgem. Então, só para consolidar e entender, para a gente entender bem, porque muitas vezes a gente chama de ecossistema no Ocidente é uma coisa, né? No ecossistema no Ocidente, a gente está chamando todas as empresas, todos os entes que estão em determinado segmento. Então,
governo, investidor, startup, consultor, acadêmico, todo mundo que está em determinado segmento, ele faz parte do ecossistema. O ecossistema chinês, ele é um grupo de empresas que normalmente tem uma relação, certamente de negócios, mas muitas vezes uma relação também acionária. Então, eu tenho um grupo Alibaba, ele tem mais de 40 grandes empresas dentro do ecossistema dele. Então, são empresas que se retroalimentam e permitem que o usuário tenha uma experiência quase única dentro, através da troca de informações. Então, essas são algumas camadas, Douglas, que começam a surgir. Por isso que eu, até para finalizar essa parte, a gente se fala em dados, né? Então, a gente tem os dados, e aí os chineses entram muito fortemente com as plataformas, que é a tangibilização dos produtos físicos e da relação com o usuário e os negócios, e aí você tem uma camada adicional que são os ecossistemas, que é onde está a estratégia e a gestão. Então, acho que são 3 camadas que a gente começa a ver e tangibilizar nesse novo modelo de gestão chinês. Muito bacana. Você sabe, eu estava vendo hoje lá com o pessoal da Huawei, agora tem também em vez de você colocar o dedo, né, a identificação biométrica, você faz com a palma da mão, você só passa assim e faz o pagamento. É sensacional isso, né? Você faz assim, paga. Fica meio fácil também, mas gastar, né? Mas tudo bem. Mas eu achei muito bacana. Deixa eu falar, eu fiz um curso, falar aqui para os espectadores, eu fiz um curso, graças ao WIN, na academia do Alibaba, para entender o modelo do Alibaba. E eu fiquei muito impressionada com algumas definições que eles fazem para ver como é diferente desse modelo anglo-saxão, né? Uma é que estratégia é valor para o cliente. Nunca vi uma definição assim. Estratégia é criar valor para o cliente. Acabou. Né? Foi muito, muito forte essa definição. A outra é colocar energia na conta, né? A Lucy Peng, que é cofundadora lá do Alibaba, junto com o Jack Ma e com outros, ela fala de ter um mapa de estratégia e um mapa organizacional que é composto de energias. Aí ela desenha um triângulo e a energia, que ela chama de 3 Hs, que é o H de heart, que é coração, o H de hand, que é mãos. Aliás, a gente tem aqui no slogan da MIT também a gente usa essa coisa da mãos, e o H de head, que é mente, né? A gente usa mens e manos, né? Tá faltando o coração na MIT, a gente precisa pôr um coração na MIT, mas o resto a gente tem. Mas é muito interessante ter energia. Então, falei isso de uma maneira meio comprida, mas para entender outros conceitos de gestão que podem ser diferentes, e aí eu queria colocar 3 particularidades que me chamam muita atenção. Uma é o controle em si, a gente sempre tem a impressão de que é tudo muito controlado na gestão chinesa, e eu queria saber se faz sentido. O outro é o pensamento de longo prazo, que eu já destaquei até o teu, e tem uma visão que é muito diferente da nossa, que é curto prazista. E a terceira é o foco no aprendizado. Como essa questão do aprendizado lá é muito levada a sério, o estudar é levado a sério. Queria que você comentasse isso, Win. Dri, acho que quando a gente pensa em empresas, em gestão, em mercado, a gente pensa talvez na cultura, muito mais na cultura da gestão do que na cultura do país, ou na cultura do povo, civilização. Tá. E quando você olha para o Ocidente, talvez seja difícil distinguir onde está a cultura de uma nação, de um povo, dentro do modelo de gestão. Quando a gente pensa, porque são muito parecidas. Quando a gente começou a ver o modelo chinês, ou japonês, desculpa, na década de 90, a gente começa a perceber. Porque o Japão traz um modelo completamente diferente de controle, enfim, o Kaizen, toda essas práticas, né? E aí a gente começa a perceber a importância da cultura de um país ou de um povo nisso. E quando a gente olha para a China, de fato, também ele está permeado em tudo. E tem uma variável importante, é o momento, é o momento do tempo. A gente está falando agora de determinados momentos que tem um cenário específico, tem condições específicas disso, etc. Então, acho que a gente tem alguns modelos que são relevantes e alguns conceitos para construir esse modelo de gestão que a gente não costuma enxergar e a gente não costuma ver
em alguns outros países e algumas outras escolas de gestão que a gente acompanha normalmente e a gente sempre desenvolve. E aí, por que eu estou falando isso antes? Você falou de uma palavra fundamental nisso, que ela comentou, energia. Então, tem muitos componentes da cultura chinesa, das crenças ou dos hábitos que estão lá dentro. E o que é interessante, eu trabalho no mercado de tecnologia, mas eu acredito muito nessas coisas. No dia a dia, eu uso muito vou chamar de sabedoria chinesa, porque fica até bonito, né? As coisas da sabedoria chinesa, das crenças e dos valores no meu dia a dia, no meu trabalho, no que eu faço. E a energia é um dos pontos mais importantes. E a energia, no final das contas, e aí a física e a química nos ensina que tende ao equilíbrio. Então, e por isso que eu comentei nessa questão do tempo. Muitas vezes a gente está no momento de energia exacerbada para um lado ou para o outro, positivo ou negativo, mas em algum momento ele vai tender ao equilíbrio. Então, isso é importante. Quando a gente vê, você mencionou dessas 3 partes, é quase como a gente pensar o universo, a gente pensar o corpo, a gente pensar o balanço entre os entes de algumas organizações e, no final das contas, são os ecossistemas, né? Então, o ecossistema, a gente está falando de gestão, ecossistema de natureza, ecossistema universo, tudo. Então, isso é muito importante. Eu lembro, assim, muito claramente, em 2006, eu passei uma temporada com meu pai na China, quase como um sabático, e a gente foi visitar vários amigos deles, e calhou lá, durante 2 semanas, a gente conheceu alguns empresários. E uma das coisas que me chamou a atenção é o quanto eles usavam a filosofia chinesa na gestão. Isso tanto caras muito grandes quanto um pequeno empresário. Então, a gente ia lá, teve uma tarde que a gente passou a tarde inteira ele fazendo caligrafia chinesa, e o cara me ensinando lá, e eu falei, por que a gente está gastando o nosso tempo vendo isso? Ok, a cultura. Aí ele começou a me mostrar o que ele estava escrevendo, o que ele usou, aquele momento de reflexão. Então, são momentos que talvez para a gente, no Ocidente, nesse curto prazismo, a gente não perceba. Mas são reflexões que talvez só uma cultura mais antiga que consegue nos trazer. Então, o que você perguntou naquele momento anterior, o que a gente pode absorver também disso? Essa parte também de uma reflexão maior do que nós, do que o nosso mercado, do que as nossas empresas, do que nós individualmente e até do que nosso coletivo, porque tem um coletivo de entes maiores, não importa a religião, não importa o que quer que seja, eles nos governam de alguma forma. Né? Uhum. Tá. Eu acho que aí você respondeu de aprendizado e de longo prazo, só não respondeu muito de controle. Você acha que tem controle, mais ou sim. menos? O que acontece? E é até interessante porque, de novo, volta à cultura. Confucionismo. Confucionismo é uma das grandes... um dos grandes modelos mentais e filosofias da China, e ele é muito hierárquico. Então, tanto hierarquia na organização de governo, quanto de empresas, de organizações e família. E tem muito a ver com estar muito próximo do que vem acontecendo. O micromanagement talvez tenha um pouco de conceito um pouco diferente. Não acompanhar tanto a execução no detalhe, mas acompanhar mais no resultado. No detalhe do resultado. Tá? Então, assim, se o cara chegou de um jeito ou de outro, ok. E aí, por que acontece isso? Porque depois eu posso retroalimentar através da educação. Então, a educação serve tanto do ponto de vista de eu aprender coisas, quanto eu aprender com meus erros, aprender com os acertos e executar as coisas. Então, de novo, tudo vira em torno do ponto de vista da cultura, do ponto de vista de modelo mental, de comportamento, enfim, desse lado asiático que a gente talvez tenha pouco contato no Ocidente, mas permeia no dia a dia em tudo para eles. Né? Muito bom, adorei essa resposta aí, obrigado. Vou mudar aqui de novo para o foco de tecnologia, né? E falar um pouquinho, tentar explorar contigo a tua experiência nessas visitas e imersões na China. Bom, tem vários centros regionais interessantes na China se visitar, mas me parece que todos são de tecnologia, certo? Só mudam talvez as especialidades. Queria validar isso contigo, se é verdade, se não, puder me corrigir. E o que você acha que é mais interessante para empresários, investidores e brasileiros conhecerem essas imersões na China? Douglas, a China é um país continental, assim como o Brasil, né? E o que diferencia, talvez, muitas vezes, é o planejamento. Como eu vou ajudar a organizar. Então,
Em alguns momentos na nossa história, a gente teve concentração ou planejamento para desenvolver hubs, ou nem lembro exatamente qual que é o termo que muitas vezes a gente usava, ecossistemas locais muito ligado às vocações locais, mas isso, quando a gente olha atualmente, poucas foram de fato para frente, né? E isso é um componente que no modelo de governo na China, eles conseguiram executar. Tanto hubs que foram planejados, quanto os outros que surgiram organicamente, naturalmente, de acordo com a vocação, de fato, da região. Quando a gente fala, então, disso, não só ligado à tecnologia, mas, de fato, existem alguns hubs específicos dentro do segmento de tecnologia, mas a economia em geral. Então, no sul da China, por exemplo, é muito pautado pela indústria leve, então, produtos de consumo, tanto vestuário, utensílios domésticos, etc., e a região portuária se desenvolveu muito em volta disso. Você tem na região norte da China, principalmente para cima de Pequim, uma região de indústria pesada, onde anteriormente tinha todas as grandes siderúrgicas, as grandes fábricas de aço, etc., e muito da indústria automotiva também se desenvolveu lá, e outras regiões que foram desenvolvidas através do governo, artificialmente. Então, no centro da China também tem um hub de automotivo, mas não surgiu em função de nenhuma vocação do governo, da região. Surgiu muito por planejamento. Então, a China é muito marcada por isso. Então, muitas vezes você fala assim, poxa, eu vou para a China visitar ou fazer alguma coisa. Então, de acordo com a pergunta, é uma região diferente. Vou falar, poxa, vai para lá, vai para cá. Dentro do segmento de tecnologia, tem não só a questão desse regionalismo, Douglas, mas também a própria evolução temporal. Então, muito ligado à infraestrutura que existia antes. Então, a primeira fase de desenvolvimento tecnológico lá dos grandes servidores, das grandes redes, computadores, desktop, etc., década de 80 e 90, principalmente, está em Pequim, porque é onde existem as grandes academias, as grandes universidades, laboratórios de inovação mais tradicionais. As duas grandes universidades estão lá. E também os principais fundos de investimento e o governo federal também está lá. Então, se desenvolveu lá em Pequim. Outras regiões que foram desenvolvendo ao longo do tempo, por exemplo, Hangzhou, que é a cidade sede do Alibaba, ela é muito próxima de Xangai, que é um importante porto e é o triângulo, uma foz onde tem grandes portos de exportação e também de fabricação de produtos de consumo de baixo custo, etc. Então, o mercado de logística e de comércio eletrônico acabou se desenvolvendo lá. Esse foi um desenvolvimento um pouco mais orgânico em função das condições da região. Enfim, e aí depois você tem Shenzhen, talvez seja o grande polo da atualidade. Então, por isso que até se você pensar em timeline e em evolução do tempo, você desce até geograficamente, porque Pequim fica no norte, Xangai fica mais no nordeste, um pouco mais para o meio, e Shenzhen fica para o sul. Então, até no desenvolvimento, sempre no litoral, mas descendo. E Shenzhen tem aquela história que muita gente já conhece, era uma vila de pescadores há 40 anos atrás, e foi desenvolvendo, serviu como laboratório de abertura econômica lá do governo do Deng Xiaoping. Inclusive, é interessante porque o próprio conceito, quase como conceito de MVP, né, se a gente pensar em tecnologia, Shenzhen serviu como um MVP. Isolar uma região, era uma região pobre, sem recurso nenhum, e começaram a desenvolver todas as condições para que isso fosse aplicado, regras de economia e de negócios diferentes que não estavam disponíveis em outras regiões do país. Deu muito certo e começaram a replicar isso. E esse é um modelo, Douglas, que é muito comum na China. Então, tem alguma estratégia e muitas vezes a gente percebe como pode ser desastroso aplicar alguma política pública simplesmente por um achismo ou por um planejamento ou por uma questão teórica, sem que a gente tenha visto na prática como isso funciona. Então, na China, faz-se MVPs de políticas públicas em regiões isoladas para que depois ela possa ser aplicada para o resto do país ou em outras regiões. Olha que interessante, planejamento convivendo com experimento, porque tem gente que acha que o planejamento é uma coisa estanque, né? De um lado ainda tem gente que pensa assim, e que experimento é outra coisa e elas não conversam, e um governo consegue fazer isso, acho muito legal.
Bom, entrando na tua especialidade de e-commerce, eu sei que você tem pensado muito e trabalhado com social commerce. Eu soube hoje que já tem uma nuvem aí importante chinesa trazendo recursos de live stream para ter o live commerce também, né? Pelo menos para o mundo B2B e tal. Então, isso está tudo acontecendo muito. Então, eu queria te pedir para falar um pouco desse social commerce tão abundante, tão exuberante que tem na China. Tem o caso da Pinduoduo, que agora a Temu está aqui, né? Temu ou Temu? Eu não sei como é que pronuncia. Depois você me corrige. Temu mesmo. Então tá. Chegando aqui, eu queria que você contasse um pouco desses modelos, desse e-commerce incrível do lá. Acho que eu contei aquela hora sobre a questão da busca dos modelos, né? Então, anteriormente eu olhava muito com, talvez, modelos de negócio. Depois, o mercado chinês acabou nos mostrando também outras formas de adquirir clientes ou trazer clientes para suas plataformas e, principalmente, gerar conectividade. Quando a gente pensa no e-commerce tradicional, ele é bidimensional. Ele é basicamente foto e texto dentro de uma plataforma, seja no aplicativo, seja no computador, enfim, qual device que for. Ele é um modelo bidimensional e, na maior parte dos momentos, passivo. Então, você tem que tomar uma ação, você tem que querer comprar muito. Essa é a condição do comércio eletrônico. Por isso que, quando a gente compara o comércio eletrônico, talvez, em termos de indicadores, principalmente de conversão, que é aquele número que a gente fala assim, quantidade de pessoas que tiveram contato com algo versus a quantidade de pessoas que compraram. Então, imagina a quantidade de pessoas que entraram numa loja versus quantos compraram. Loja física, você está falando de 20% a 60% de conversão. Quando a gente fala de comércio eletrônico tradicional, a gente está falando de menos de 5%. A gente está falando, na maior parte das vezes, 1 a 2% no máximo. Ou seja, a gente tem uma perda muito grande. Obviamente, sem contar as pessoas que vão comprar no futuro. Então, de 100 entraram, uma comprou, a empresa está pulando de alegria. Depois pode ser que mais 5 comprem, mas você não consegue mensurar tão bem. A não ser que você consiga mensurar o lifetime, enfim, é aí um outro indicador. Só que quando a gente olha no nosso comportamento humano e a gente olha nos últimos anos o quanto a gente tem falado de marketing de experiência, o e-commerce é quase o oposto disso. O e-commerce é conveniência e preço. Então, você entra lá para comprar porque é rápido, porque você pode ver um monte de coisa e você tenta procurar o mais barato. Mas ele nunca é divertido. Ele não é. Você pode até gastar muito tempo, mas você não gasta tempo porque é divertido fazer as coisas. Porque você simplesmente está fazendo. E aí, quando a gente pensa numa experiência de loja física ou de um restaurante onde eu posso pagar mais caro do que as mesmas coisas, mas porque está me trazendo um entretenimento, uma diferença, a gente vê que até então não existe um análogo no e-commerce, na internet. O que é um análogo numa experiência de luxo ou numa experiência de um baita restaurante que eu fui lá e eu paguei o triplo daquele prato que eu pagaria, talvez, numa praça de alimentação no shopping center? Não existe. E aí, quando a gente começa a olhar na experiência humana, basicamente pessoas, a gente perdeu esse lado humano dentro do comércio eletrônico, porque é quase um grande catálogo. Esse é o ponto. E aí, quando a gente olha para o social commerce, e aí o modelo chinês, porque isso é importante, as expressões ou os termos, muitas vezes utilizados na China, têm uma outra conotação, outro significado. Então, social commerce no Ocidente, muitas vezes, é chamado simplesmente de uma venda derivada de um acesso a uma rede social. Então, acessei o Facebook, vi uma propaganda, comprei do Face, porque eu cliquei lá naquele link, entrei no e-commerce e comprei. Muitas vezes chama de social commerce. Na China, não é. Na China, o social commerce ele é uma venda que acontece dentro de uma rede social ou dentro de uma plataforma de conteúdo. Então, é dentro. Então, não estou tirando o usuário para ir para o outro lugar. E aí, o que o social traz? Social traz a experiência social de volta para o comércio eletrônico que não existe. Por que eu digo? Você está no e-commerce, você está na Amazon ou você está no site do IN, a experiência é solitária. É a mesma coisa, estou comprando sozinho. E aí, quando você vai no social e tem um monte de gente assistindo aquela live, tem um monte de gente indicando, clicando, jogando,
você está numa experiência coletiva, você está usufruindo, influenciando, interagindo ou fazendo qualquer coisa com outras pessoas. Isso é o social commerce que o mercado chinês está trazendo. Dentro disso, tem o live commerce, que é a camada de vídeo ao vivo, que traz também uma experiência diferente, que muitas vezes a gente faz analogia de um Shoptime, um Shoptour, que de fato não é o mais correto. Shoptime, Shoptour é one way, é broadcast, é o cara falando. Quando a gente fala de live commerce, é interação com alguém fazendo vídeo. Então, eu tenho que ter interação. Então, a Adriana está fazendo a apresentação, eu estou assistindo, mas eu consigo falar com a Adriana lá. No Shoptime, você não consegue fazer isso. Então, você tem, por isso que o social traz camadas e, no final das contas, seja live commerce, seja social commerce ou qualquer um desses negócios, traz o componente humano de volta para o comércio eletrônico. Acho que isso é o que eu quero sempre enfatizar. Porque vídeo pode ser legal, social pode ser legal, tudo isso, no final das contas, está trazendo o componente humano, a relação humana em grande escala para o comércio eletrônico, uma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo. Né? Então, acho que isso que vem acontecendo, e aí que você comentou de soluções vindo. Acho que uma coisa é solução tecnológica, né? Então, puxa, tem a última tecnologia, melhores servidores, a melhor linguagem de programação, etc. Mas se você não souber usar isso, aplicar com as estratégias os métodos corretos, vai ser mais uma ferramenta que você implementou e não teve um resultado muito bom. E que, de certa forma, é o que vem, é a grande crítica para o live commerce atualmente. Então, live commerce no Brasil, eu trabalhei a primeira vez em live commerce, de fato, em 2020. A gente está em 24. E tem muitos projetos surgindo ao longo nesses últimos anos, e a maior parte das pessoas falam, poxa, não funciona, não é igual a China. Tem casos isolados lá da Virgínia, que está vendendo dezenas de milhões de reais, etc. Mas, tirando isso, poucos casos tendo sucesso. E agora, sim, a Shopee e a Shein trazendo um componente, porque ele aproxima no modelo chinês, que é de interatividade. Então, o componente mais importante do live commerce, não é só o vídeo, mas é a interatividade. É o cara falar com você, ele te responder. Se você só está transmitindo um vídeo, você não está fazendo live commerce, você está fazendo uma transmissão de vídeo dentro da internet para alguém comprar. Acho que são esses pontos. Então, só resumindo, um ponto importante é tudo isso, social commerce, live commerce, game, vídeo, toda essa gama de coisas é para trazer o componente humano de volta para o comércio eletrônico. Então, você acha que tem futuro aqui no Brasil, o live commerce também? Não é uma questão cultural chinesa, por exemplo? De jeito nenhum. E é exatamente isso que eu acabei de falar, porque assim, eu posso aplicar de várias formas. Tem a tecnologia por trás, mas a forma que eu estou aplicando isso pode ser diferente e é adequada à necessidade ou costume em preferências locais. Então, assim, se o brasileiro prefere assistir um vídeo de uma forma diferente do chinês, ok. E tem uma outra questão que a gente também não avalia. A gente está olhando, isso também tem muito a ver, Douglas, com a questão das missões, das viagens. A gente sempre olha para o agora. Dificilmente a gente olha para o como que chegou até essa situação. Então, a gente tira uma foto, a gente não olha filme. Então, quando a gente olha live commerce, fala assim, putz, o cara está fazendo assim, assim, assado. Mas no ano zero do mercado chinês de live commerce não era isso. Era igual a gente está agora. Então, eles tiveram que aprender também a desenvolver um modelo. A ferramenta estava lá, eles foram nessa direção. Talvez a gente pegue a mesma ferramenta, vá para uma direção Y, para uma direção Z, diferente. Mas a metodologia e o lado humano vai ser a mesma coisa. Só lembrando que tem até casamento que surge, né, nos social commerces lá na China, né? A interação existe de fato, né? Ela tem uma... Doug, tinha surgido música aí, você consegue falar? Quer que eu... Então manda. Não consegue? Não consegue. Tá. É o social commerce, é o social interview aqui. Eu queria saber do Jack Ma. Você tem informações, insider information sobre o Jack Ma? Eu sinto falta dele. O Jack Ma era o que a gente tinha de parecido no Oriente com, sei lá, um Steve Jobs, né? Aquele cara... Eu entendo que a China tem uma coisa coletiva muito forte, mas o Jack Ma trouxe essa coisa de personalidade que é muito do Ocidente, né? Talvez um culto à personalidade. Cadê ele? Ele é muito extrovertido. Então, o que aconteceu?
Acho que, até porque ele tem essa origem de professor, então é um cara que fala, que tem facilidade para falar, estruturar a informação. E o que é interessante, Dri, o Alibaba tem 18 fundadores, ou 18 cofundadores, e o único que aparece é o Jack Ma. Ou seja, ele é o rosto, mas ele não é o único. E, assim, no mercado chinês, eu acho que isso é uma coisa que, ao longo do tempo, a gente vai começar a ver também se transformar, a gente conseguir ver quem são os outros. Então, você mencionou o Pinduoduo. Pinduoduo tem um cara chamado Colin Huang, tem a Tencent, tem todas as empresas de automóveis. A gente não tem ainda um acesso, acho que a falta que você está sentindo do Jack Ma é exatamente porque a gente não tem outras figuras importantes que, de certa forma, formariam o coletivo ou imaginário nosso sobre o mercado chinês. É igual quando a gente começou a acompanhar o TechCrunch, parece que é aquela publicação que nos deixa tão próximos deles que a gente fala das pessoas como se fosse no nosso mercado, como se fossem nossos amigos aqui do lado, e não, estão no outro mercado. Mas é a abundância da informação que nos traz essa proximidade. Isso ainda não existe com relação ao mercado chinês. Então, assim, além do Jack, tem uma série de outras pessoas. Ele, naturalmente, já aparecia mais. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu acho que tem um ponto aí. Naquele episódio que teve, ele, obviamente, teve toda aquela situação que foi chamada a atenção, e se, de fato, ele foi preso ou não, não sei dizer, mas acho que tem uma coisa que seria muito natural, e que, assim, quando você toma uma bronca, você fica pianinho, você fica quietinho, você não vai tentar se expor novamente. Então, acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente com ele. Então, poxa, eu tomei uma bronca, então vou ficar na minha por um tempo, até para também me sujeitar, até porque também ele teve uma penalidade financeira gigantesca. A empresa não pode fazer IPO. Então, poxa, se eu falar de novo alguma coisa, posso tomar uma penalidade aqui em outra coisa. Então, foi a situação. Eu acho que casou no momento onde ele também já estava deixando o dia a dia da empresa, era chairman e agora nem chairman mais ele da empresa é. Então, casou muito e então a gente tem a sensação que ele sumiu. E, de fato, ele está low profile. E não tem outras figuras que substituam. Então, parece que... Putz, mas o que você está me falando é que a gente não vai atrás, não traz a exposição, né? Não joga luz sobre essas pessoas. Como a Lucy Peng, né? Que a Lucy Peng é uma das cofundadoras. E é muito interessante. A gente não olha para ela. E tem outras tantas aí, né? Que eu acho que a gente... Sim, e tem muitas coisas interessantes no mercado chinês, Dri. O mercado chinês, se você pensar bem, os bilionários todos são self-made. Não existe herança herdada. Então, todos construíram as suas fortunas. E aí a gente começa a olhar quantos são de tecnologia e quantos são de consumo, etc. E aí você vê a importância do mercado de tecnologia como um todo, porque são alguns dos grandes bilionários. A quantidade de mulheres bilionárias e a quantidade de mulheres self-made que ganharam muito dinheiro. Não só bilionárias, mas milionárias também. E a quantidade de mulheres em posições de alta gestão não é uma coisa absurdamente uau, que bacana, mas é um pouco fora da curva do que a gente consideraria em outros países. A parte, o middle management... Oi, Douglas. Não, só uma pergunta aí nesse cima disso. Esse processo, ele também não pode inibir a inovação ou inovadores de alguma forma, já que não aconteceu isso, por que eu vou fazer isso e me arriscar assim, nesse processo? Você acha que é algo inibidor ou, de fato, ele, enfim, estressou uma linha ali que não deveria? Eu acho que ele não com relação à inovação. O que aconteceu com ele foi uma questão de ele pelo menos o que se diz publicamente, ele falou indevidamente no momento pré-IPO de uma empresa. E passou um pouco da linha e exagerou nisso. Então, isso não foi uma questão, assim, não inibe questões de inovação. Tem outros pontos que, ao longo desses últimos 2 anos, e esse ano principalmente, tem algumas políticas públicas que sim têm deixado o mercado um pouco mais inseguro com relação ao que era anteriormente. Então, a iniciativa, a presença estatal está maior no último ano, nos últimos 2 anos, talvez, e que inibe um pouquinho. Mas tem aquele fator cultural
que é um alicerce da população, é empreendedorismo. Esse é um fator que já faz parte da cultura, faz parte dos valores e do que as pessoas buscam para a sua vida, enfim, no objetivo coletivo, etc. Mas inibe, mas pode exportar empreendedor para o Brasil, como está exportando. Pode exportar. E aí, Dri, esse é um ponto importante. Naquela matéria, e aí até pensando um pouquinho assim, ela pode ser interpretada como título de algumas formas. Tanto o Jack Ma, a gente tem empreendedores chineses no Brasil criando grandes negócios, quanto empreendedores brasileiros fortes em comércio eletrônico. Porque o Jack como figura de comércio eletrônico. Então, tem várias interpretações possíveis com relação àquele momento. E aí, o que acontece? E aí, você deu brecha para a gente conversar sobre isso. Tem um momento muito importante da economia, do mercado chinês, que é a internacionalização. Ao longo dessa conversa, a gente mencionou pontualmente de alguma forma, mas ela é uma tendência muito forte. Mercado chinês saturado para algumas coisas, mercado sudeste asiático também. Sudeste asiático é quase o mercado cativo da China. Estados Unidos, Europa Ocidental e muitos mercados quase proibitivos para empresas chinesas. Então, eles começam a precisar buscar outros mercados alternativos. Então, América Latina e Brasil se posicionam muito favoravelmente nisso. E aí, o que acontece? Você tem todas as tendências que a gente vê na tecnologia. AI, 5G, robotização, todas as coisas. Só que tem uma tendência transversal que é a internacionalização. Então, você é AI, você vai internacionalizar. Você é robô, você vai internacionalizar. Você é telecom 5G, você vai internacionalizar. Então, isso é uma tendência transversal, exatamente porque o mercado é muito saturado e eles buscam novas oportunidades. Significa o quê? Que eles vêm para cá. Por isso que a gente viu nesses últimos 3, 4 anos a presença tão forte das empresas chinesas de consumo, coisa que não tinha antes. Antes a gente só tinha serviços. Você mencionou utilities, infraestrutura, commodities, etc. Agora a gente tem produtos de consumo. E tecnologia, startup. E aí vem, talvez, essa última onda, que são os empreendedores. O cara que vai vir empreender aqui no Brasil. Então, ele não tá trazendo a empresa dele. Ele está vindo aqui para o Brasil para montar uma empresa do zero aqui, dentro das condições onde um empreendedor chinês, um brasileiro ou estrangeiro que esteja aqui no Brasil, tenha também. Na verdade, talvez com a vantagem que ele está trazendo um know-how, capital, alguma coisa de lá. Mas ele está no mesmo mercado competindo conosco. Então, essa talvez seja a última grande fronteira disso. Porque a gente já tem as empresas, aliás, vamos lá, os produtos, modelos de negócio, as empresas, investidores e agora empreendedores. Fechou o círculo. Que é praticamente fechando o ciclo nisso. E aí o que vai acontecer? São empreendedores de origem chinesa que vão criar seus negócios. E quando a gente olha para alguns dos grandes unicórnios e startups de sucesso nos últimos anos no Brasil, tem vários estrangeiros. A gente pega o Nubank, pega a Loft, pega a Log, todos são empreendedores estrangeiros. Ou tem pelo menos um estrangeiro que está aqui no Brasil há bastante tempo ou que veio para o Brasil para empreender. E isso, Dri, provavelmente vai nos ajudar a elevar num outro patamar. Aconteceu no Sudeste Asiático, então tem muitos chineses que criam negócios lá, desenvolveram o mercado e se acontecer, se replicar aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Então tem que ser sócio, o teu conselho vamos correr e nos associar a esses chineses. Eles querem sócio brasileiro ou não? Com certeza, para conhecer o mercado brasileiro. Uma coisa é o cara vir para cá, ele não fala um A em português, mas ele traz um monte de recursos e um monte de possibilidades. Então, se a gente puder ser parceiro, sócio, eu acho que assim, você pode ser o concorrente dele, mas o que é importante é você ter consciência disso. Eu sempre digo assim, tenha consciência de com quem você está competindo. E aí você vai tomar uma decisão mais com base. Se você vai se associar, vai ser parceiro, vai receber investimento ou vai competir com o cara, tenha consciência de quem você está fazendo. A maior parte de nós, e aí me coloco aqui, a gente tem concorrentes chineses e nem sabe. E amanhã pode estar vindo um cara que vai começar a vender e no dia seguinte eu vou falar, putz, nem sabia que existia esse cara, ele está tomando meu espaço. É isso que está acontecendo. E é isso, Dri, que você mencionou a Temu, que aconteceu no mercado de e-commerce, o que é curioso, né? Porque o mercado de e-commerce é um mercado de tecnologia, ligado à tecnologia.
E, teoricamente, são as pessoas mais antenadas e conectadas do mundo. O nosso e-commerce foi pego de surpresa pelas plataformas chinesas, sendo que quem não conhecia a AliExpress, todo mundo sabia já. E Shopee, todo mundo podia ler sobre a Shopee. Então, não eram empresas que eram desconhecidas, mas mesmo assim foram pegos de surpresa. E o Magalu, então, você gostou desse movimento do Magalu com a AliExpress? Só para a gente finalizar isso, eu vou entrar no próximo bloco aí, no final. O Magalu, AliExpress, eu acho que assim, é uma complementaridade. O mercado brasileiro, com a própria entrada da Temu, já todo mundo sabia que ia entrar. Então, é quase uma ação defensiva e uma ação de complementariedade. Quando você pega a oferta de produtos do AliExpress, é basicamente produtos de baixo ticket. Então, a gente já comprou lá caixinhas, cabos, essas coisas, e alguns componentes eletrônicos e roupas, mas sempre com baixo ticket. Ele não vende uma geladeira, não vende uma TV. Até porque, logisticamente, é inviável o custo. Então, eles tinham a falta de produtos de valor agregado mais alto, que é o que a Magalu vai complementar agora. E vice-versa. Magalu vende produtos de ticket mais alto, mas não vende essas coisas da China, que tem sido um dos grandes atrativos nas plataformas nesses últimos anos. Então, eles estão se complementando em termos de sortimento de produtos. Então, assim, no curto prazo, eu não vejo eles mudando muito o mercado, mas sim, eles vão aproveitar para o próprio volume de usuários que já tem. Então, as pessoas que entram já no Magalu vão poder comprar coisas que não tinha antes. As pessoas que entram no AliExpress vão poder comprar produtos que já não tinha antes. Dificilmente alguém que não ia nesses sites vai para eles lá agora por essa mudança, essa parceria. Tá, entendi. Bom, nós temos um bloco final aqui que é para as pessoas conhecerem indiretamente mais o IN, né? Que a gente vai explorando seus gostos pessoais e o pressuposto é que, entendendo do que você gosta, a gente vai te conhecer melhor. Então, um livro. Cita um livro pra gente. Qualquer livro. Eu acho que assim, até porque a gente está falando da China, não dá para fugir muito nisso. E sempre me pedem indicações de livros novos sobre a China. Tem agora um que eu estou começando a ler, chamado The New China Playbook. E ele faz uma análise histórica sobre a importância do socialismo e a dimensão atual do capitalismo. Então, é The New China Playbook. O autor, deixa eu até tentar pegar aqui, porque eu peguei. Você está lendo em inglês? Sim. Você tá lendo eu estou lendo em inglês. Ele está disponível pela Amazon. Tá. The New China Playbook. E tem outro livro, Dri, que aí eu quero indicar, que é interessante, se você me permitir, porque eu acho que tem dois bem interessantes. AI 2041. AI 2041. Esse é um livro que um dos coautores é o Kai-Fu Lee, que é o grande especialista em AI, um dos maiores nomes no mercado, junto com um autor de romance. Então, eles escreveram, se não me engano, são 10 cases ou 10 histórias, onde 10 histórias de ficção com o uso de tecnologia com AI. Sempre trazendo cenários bem diferentes, quase como Black Mirror, se a gente puder falar dessa forma, só que escrita com a autoria de um cara que é um dos maiores especialistas de AI. Então, é o AI 2041. E distópico, que nem Black Mirror? É distopia? É distopia? Muito forte, muito forte. E o que é interessante, Dri, ele traz um componente mais global. Quando a gente olha para Black Mirror, é muito focado nos Estados Unidos, né? Sempre muito americano. Essa história acontece na Ásia, na África, em regiões completamente diferentes e inesperadas, que a gente não tem nenhuma afinidade cultural, mas a gente começa a olhar isso. Então, esse livro é muito interessante nesse aspecto. Mas sim, não... Fala, Doug. Não, só uma baita reação aqui, vontade de desligar aqui e ler esse livro. Eu também, mas eu já fico pensando assim, se os congressistas lerem, eles já querem regulamentar a inteligência artificial de uma maneira que não pode nada, né? E aí a gente não tenta inovar. Se eles lerem esse livro, aí acabou. Aí que eles não vão deixar nada mesmo.
É complicado, mas esses livros estão disponíveis, né? Só não estão acessíveis para quem talvez deveria ler também, né, Adri? Tá certo. Não estão acessados, né? Não, e tem que entender todas as possibilidades, todos os futuros possíveis. Esse é o tema desse podcast. Filme ou série? Adri, mas esse ponto é importante. Ele sai de um contexto sul-americano. Então, a gente está acostumado... Agora, se a gente está acostumado, não sei se é o seu caso, cada vez mais ver conteúdos da Coreia, de outros países, esse livro traz, inclusive, países que estão totalmente fora do radar. Então, contexto de AI na África, na Nigéria, se não me engano. Então, como que a gente vai pensar AI num país como esse? Sabe? Aliás, a gente não comentou, mas a África do Sul tem empresa chinesa que não acaba mais também, né? Sim. Outro país que deixa eu abrir um parênteses. Tem um caso interessante, a Tencent, que é uma das maiores da China e do mundo, um dos maiores acionistas é um grupo sul-africano, que é a Naspers, que foi já acionista aqui no Brasil também da Abril, se não me engano, né? Enfim. E iFood, verdade. Ainda é. Isso. E agora tem um braço dirigido por um brasileiro, que é o Fabrício. Exatamente. Né? O Fabrício. As coisas vão se misturando, é verdade. Filme ou série? Filme ou série, vamos continuar no background chinês. Tem o de ficção científica que eu reassisti. Eu estou indicando porque eu assisti de novo algumas semanas atrás. É a Terra à Deriva. Terra à Deriva é um filme de ficção científica de autoria de um grande romancista chinês também, e marca, e de certa forma é um marco desse filme cinema estilo blockbuster hollywoodiano de ficção científica num nível que não existia na China antes. Então, é um marco importante. Ele foi uma das grandes bilheterias na China, então tem resultados financeiros também. A história não é uma história super diferente, mas eu acho que ele, como marco, ele é super importante. Ah, legal. Bom, tem grandes cineastas chineses, né? Teria também um mundo... Grandes cineastas, claro. Maravilhoso. E acho que principalmente década de 90, início dos anos 2000, tem alguns filmes super importantes também. E vale a pena. Não, mas hoje, eu tenho filha que faz cinema e vive citando cineastas chineses. Deixa eu te perguntar, a gente não vinha perguntando de game para os entrevistados. Aí veio o César Gon, da CIT, aqui na última vez, e falou assim, mas eu estou apaixonado por um game. Tu tem que falar do game. Você tem game no seu cotidiano? Muito. Então fala. Mas o que é interessante agora, assim, eu sempre, acho que até pelo meu perfil, eu sempre gostei muito de jogos de estratégia e de gestão. Então, meu primeiro jogo foi lá atrás, SimCity, que era para administrar. Isso antes de estudar administração, eu jogava SimCity, para administrar a construção de uma cidade. E ao longo, sempre gostei muito desses jogos. E agora, o que facilita muito, eu não vou indicar nenhum específico, mas tem uma série de jogos desses casuais, de administração de algum tipo de negócio, de um hotel, de uma fazenda, de alguma coisa. Isso tem me entretido bastante, não é um jogo que me gasta muito tempo, às vezes me causa uma frustração, mas enfim. E esses são os jogos que eu tenho jogado bastante. E, Dri, é interessante que você trouxe, vou abrir um parênteses aqui, a questão de jogos, porque eu venho estudando um pouquinho também, além da produção cultural chinesa, e principalmente do ponto de vista de soft power. Então, o uso da cultura como soft power, talvez uma das principais ferramentas, né? Então, a gente tem lá, nas asiáticas mais recentes, os japoneses, com os mangás, que são incríveis, obviamente, com alguns cineastas japoneses também muito fortes, a cultura coreana mais recentemente, com um pouco com a gastronomia também, aliás, os japoneses com a gastronomia, os coreanos com a gastronomia, com K-pop, com os filmes. E aí, quando a gente começa a olhar para a China, você fala o que a China vai fazer nesse aspecto. Até por essa riqueza cultural, é um pouco difícil, obviamente você mencionou os filmes, mas na minha percepção são os games que vão ser a grande ferramenta de soft power da China. Um dos jogos mais importantes lançado
lançados no Brasil nos últimos 2 anos, é um jogo chinês da Tencent, chama Honor of the Kings. Na China são centenas de milhões de usuários. E, basicamente, Honor of Kings conta um trecho da história chinesa. Então, tem muitos jovens chineses aprendendo cultura e história chinesa por um jogo. Isso já vinha acontecendo há bastante tempo, mas acho que numa escala agora que fica cada vez mais claro nisso, André. Então, minha percepção é muito desse soft power através dos jogos. Muito, muito legal. Música. Música? Poxa, nessa parte eu fico devendo para os chineses, porque eu não uso música chinesa. Você tem cara de roqueiro, hein? Você é roqueiro? Sim, eu gosto de rock pop, e nos últimos 2 anos, por influência da minha mulher, tenho me aventurado em karaokê também, coisa que eu não tinha. Vamos marcar? Eu adoro, vamos marcar. Combinadíssimo. Tem um bar em São Paulo, um pub irlandês em São Paulo que tem karaokê toda segunda-feira de rock. Olha, muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, o esporte que você gosta ou pratica? Eu gosto muito de esporte a motores, não pratico, mas eu percebi ao longo dos últimos anos o quanto eu gosto de Fórmula 1, muito pela competitividade, muito pelo alto desempenho, e muito pelo lado comercial também. Então, me fascina o quanto eles conseguiram transformar isso num negócio, e fico chocado cada vez mais que eu vejo lá. São 20 dos melhores pilotos do mundo e só um é o melhor de todos. Eu fico imaginando o quanto tem a resiliência do cara que é o número 2, número 3, que ele não é o campeão, mas ele é o segundo melhor do mundo, mas ele está perdendo para o primeiro. Então, é um esforço é um esforço mental muito grande, além do risco, etc. Então, para mim, provas de corrida, competição, principalmente de Fórmula 1, é o que sempre assisto. Muito legal. A gente tem perguntas aqui de participantes anteriores aqui do podcast, e aí como eram perguntas diferentes, assim, a gente incluiu no roteirinho. Então, tem a pergunta da Beatriz da Go Smiles, que falou que ela tem coisas que ela faz por puro prazer, com muita dedicação, e principalmente porque ela não tem que bater meta nenhuma. Ela tem que ser boa, ela quer ser boa naquilo, mas não tem que bater meta. Eu imagino que ela tenha que bater muita meta, por isso ela fez essa observação. Você tem alguma coisa assim? Eu acho que agora não, mas nos últimos 10 anos, cada vez mais uma volta às origens e estudar sobre a história chinesa. São 4, 5 mil anos. E cada vez que eu vejo alguma coisa, é sempre novo. E um problema muito grande. E esse é um desafio, ter uma literatura acessível em português e mesmo em inglês. É pouca coisa. Então, cada vez mais eu tenho estudado, que as pessoas também costumam me perguntar muito sobre determinados momentos, culturas, rituais. Então, busco isso. E é uma diversão. E, obviamente, eu tenho um filho pequeno. Quero também que ele aprenda mais. Ele nasceu aqui, cresceu aqui, não é exposto à cultura chinesa. Então, para mim, é um grande desafio também conseguir passar isso para a próxima geração. Ele se interessa pela cultura chinesa? Só pelos jogos. Tá valendo. Já é um começo. Aí tem a pergunta da Melina, do Hospital Moinhos de Vento, que também coincidiu com mais ou menos com a pergunta do Gustavo Meirelles. Ela falou assim, do que ela faz para se incomodar e não se acomodar. E o Gustavo ressignificou isso como para não se entediar, o que ele faz para não se entediar. Você tem alguma coisa nessa linha? Para não me entediar, eu acho que ir para ambientes de rua diferente do que eu estou acostumado. Então, sair de fato da bolha, ir para bairros, ir para lugares, principalmente bairros e para lugares até que a gente for. Por exemplo, recentemente fui para a Praça da República, aqui em São Paulo. Um lugar que não ia há muitos anos. Não fazia nem ideia de como estava. Mas é um lugar que, assim, quando você está... Nós que vivemos em empresas, principalmente em ambiente digital, e esse período pós-pandemia, a gente perdeu totalmente conexão com o mundo físico real.
fora da nossa bolha, né? Então, a gente sempre está nos mesmos lugares. Então, ir para lugares que a gente ia há muito tempo ou lugares fora do nosso perfil incomoda, principalmente quando você vai em lugares que, assim, e aí é extremamente ruim dizer isso, mas que não são seguros, que tem, que o governo, a prefeitura largou já, que a sociedade largou, isso incomoda e nos torna mais humanos de novo. Você fala, putz, como que a gente pode conviver com isso? E nos últimos, desde o ano passado, quando retomei as viagens para a China, isso tem me chocado muito, porque a diferença com a China tem sido bizarramente enorme. Óbvio que quando vou para a China também fico na bolha, também vou para os grandes lugares, os melhores, etc. Mas você percebe que nos lugares, quando você compara o melhor com o melhor, a gente ainda está muito parado. A gente está... e eu fico me questionando o que a gente pode fazer para melhorar individualmente, para poder fazer, para impactar nisso. Até porque, de novo, comentei do meu filho, então você fala assim, ele vai crescer nesse ambiente ou eu vou expô-lo a outras oportunidades? O que eu vou fazer? Então, isso é uma coisa que me incomoda e que eu tento entender o que fazer, né? Porque a gente sempre olha muito mais do que o próprio umbigo, um pouco para a sociedade, para a família, para o nosso redor como um todo, né, Adri? E eu volto a falar do seu pensamento de longo prazo. Eu acho que você está metalinguisticamente encarnando isso aqui. Porque a maioria das respostas não é tão de longo prazo aqui. Claro que tem gente que pensa de longo prazo, mas a maioria não é tão de longo prazo, acho. Não é, Doug? Você concorda comigo? Que tem uma... Fica muito claro, né, isso aqui no posicionamento e nas respostas aí. Nos comentários todos. E aí, a última, uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir nesse podcast? Poxa, na verdade, uma pessoa que eu gostaria de ouvir, eu já ouvi e ouvi ele 2 vezes. Porque eu ouvi, de novo, o Silvio Meira, que é o nosso também conselheiro aqui. Eu gostaria de ouvir, na verdade, ele com um papo com relação à China. Porque ele sempre fala sobre o que vem acontecendo no Ocidente, etc. E eu queria ouvir um pouco dele sobre o ambiente onde eu trabalho. Eu sei que ele conhece bastante, ele já foi para lá, enfim. Então, ouvir o mesmo cara falando sobre uma coisa diferente, Dri. Vamos puxar. Eu acho que está valendo, acho que é uma boa, assim. Muito bom. Ai, já estou triste que está acabando. Você consegue fazer encerramento? Como é que tá a farra aí? Eu consigo, eu fugi um pouquinho aqui, só para o pessoal que vai assistir o vídeo depois não achar estranho. Eu estou me envolvendo aqui, estou no meio do Prograbantec, e aí começou o show, né, no primeiro dia, bem atrás de mim, não tem como continuar fazendo aqui. Mas, sim, de novo, obrigado, viu, pelo teu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar tanta experiência e conhecimento com a gente. Sem sombra de dúvidas, acho que esse é um dos episódios que a gente precisa ouvir, reouvir de novo, assim, para a gente começar a entender as coisas. E, de certa forma, as suas sugestões, tanto de livros, filmes, vão nos ajudar a melhorar um pouco isso. Então, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Adriana, obrigado, Douglas, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Certamente, e assim, eu também vou ouvir, porque cada vez que a gente ouve alguma coisa, nos obriga a raciocinar também, né? E voltar aos novos pensamentos e desenvolver. E para mim, é um prazer não só estar aqui, mas como fazer parte do conselho. Acho que a gente está entre pessoas com altíssimo calibre e acho que é um dos ambientes que mais me forçam a pensar as coisas, pensar fora da caixinha, porque cada vez é um desafio muito grande. Poxa, o que o cara falou que eu ainda não entendi muito bem, né? Às vezes fico com um pouco de receio de me sentir um pouco burro, aí vou lá pesquisar, mas sempre tem um desafio e conteúdo novo. E a Adri também trazendo essas oportunidades. Obrigado, Douglas, também por poder estar aqui com vocês. A gente é que agradece. Bom, obrigado demais, Im. Obrigado também, Adri, que compartilhou comigo aqui o stage, né, a Camis, que ficou no back, que cuidando de toda a infraestrutura, e a você que nos acompanhou nesse episódio. Vocês podem acompanhar esse e outros episódios dessa nova temporada de Futuro Vem do Futuro nos canais de MIT Sloan Management Brasil, no YouTube, no Spotify e no nosso portal na editoria de podcast. O link vai ficar aqui na descrição. E assine também a nossa newsletter semanal, a Extender.
Bom, obrigado mais uma vez. Nos vemos até a próxima quinta-feira. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.